Olá, condutores, eu sou Márcia Pontes, do canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir. E hoje eu vou dizer para você porque o trabalho do instrutor é ingrato. É ingrato. Olha, quem escolhe ser instrutor de trânsito não é para ficar rico, porque paga mal pra caramba. É um teto super baixo, tem instrutor aí que não chega a ganhar R$ 2.000 por mês. Você tem só 20 horas práticas. Você começa o dia de manhã cedo, muito, 7 horas da manhã. Tem que trabalhar um montão. Vão terminar de trabalhar lá depois das 8 horas da noite. Tem instrutor que dá aula até as 10 da noite. Salário é baixo. Dependendo de algumas realidades no país, tem dono de autoescola que limita o tanto de gasolina que um instrutor pode gastar para rodar durante as suas aulas. Infelizmente tem. Diante de um acidente com um aluno, tem dono de autoescola que quer cobrar do instrutor. E a gente já teve alguns casos na justiça em que foi anulada. A autoescola que cobrou do instrutor, ela teve que devolver esse dinheiro, ainda pagar dano moral, porque faz parte, é um risco da atividade de ensinar alguém. Todas as autoescolas têm seguro dos seus carros. O acidente com quem está aprendendo, isso é um risco inerente da profissão. E se vocês entrarem nos grupos de instrutores, vocês vão ver aí uma choradeira generalizada. Gente que já está desistindo da profissão, que perdeu o gosto pela profissão, de tanto que paga mal, de tanto que se incomoda. E tem uma outra questão. 20 horas aula, gente, é pouco demais para formar condutor. Por isso que a gente não forma. Por isso que a gente tem um centro de adestramento de condutores. Olha, para tu chegar na fase em que o aluno já está pronto para fazer baliza, vai ter que correr com esse negócio aí. Isso não justifica o fato de se ensinar essa bobagem que é essa tremidinha, o ponto mais alto em que o carro morre. Isso não justifica não treinar volante com o aluno. Isso não justifica ficar ensinando contar voltinha, decorar o carro todo para fazer baliza. Não justifica. Os instrutores no seu dia a dia, eles são abandonados por diretores de ensino. Na prática, o que acontece? Muitas autoescolas contratam um diretor de ensino só para assinar, só para resolver. Olha, vem aqui, assina a documentação. O cara, às vezes, nem está dentro da autoescola. E sabe qual é a função do diretor de ensino? Acompanhar, chefiar a equipe de instrutores, dar suporte pedagógico, tirar dúvida do instrutor, acompanhar as dificuldades que o instrutor está tendo, sobretudo do aspecto pedagógico. E virou uma bagunça generalizada. São poucas as autoescolas que trabalham dentro de uma estrutura que tem seu próprio diretor pedagógico e que se preocupa em... Tem problema lá? Olha, um aluno veio aqui e reclamou, está com um problema. Vamos ver qual é o problema, qual é a tua dificuldade, qual é o perfil do aluno. Tem autoescolas, são poucas, mas tem, que contratam até psicólogo para dar um melhor acompanhamento do ponto de vista de como se aprende e as dificuldades para aprender. Tem autoescola e até Detran que já fez um projeto de contratar psicólogo para dar atendimento psicopedagógico ao aluno, as questões emocionais. Para vocês terem ideia, com todo o trabalho cuidadoso que eu faço com os alunos, de não colocar para dirigir se não está pronto, só que tem alunos, pessoal, que realmente travam. Eles travam, eles sabem como mexer com o volante, mas ficam aqui agarrados com medo, querendo fazer do volante uma tábua de salvação. Na rua calma, tranquila ou na rua de casa, o aluno consegue fazer certinho. Vai para outro lugar, rodando numa mesma rua, num mesmo circuito, o aluno decora.
Aprendeu? Aí eu aprendi. Então tá, vamos mudar de rua agora para ver se tu aprendeu mesmo, porque se tu aprendeu, tu vai aplicar isso aqui. Gente do céu. Aí o aluno se agarra no volante, se trava tudo de novo. Para um instrutor, dentro de 20 horas aulas práticas, é muito, mas muito difícil você ficar toda a vida voltando, tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo. Quando eu falo, aqui muitas vezes eu sou mal interpretada, porque as pessoas acham que eu estou botando a culpa de tudo no instrutor. Não é isso. Nós temos um processo de formação de condutores que começa lá no Denatran, lá em cima, lá nas câmaras temáticas que fazem as resoluções. A gente tem um processo de formação de condutores que até hoje ensinava a achar tremidinha, coisa de antigamente, de carro carburado. E hoje os veículos estão silenciosos, só que essa prática ultrapassada continua. Se a gente quer identificar um problema dentro do processo de formação de condutores, a gente tem que ouvir os alunos. O aluno é aquele que não sabe o que está aprendendo, entre aspas. Ouça seu aluno, ele é o melhor informante sobre si mesmo. Ele vai dizer para você as dificuldades e você tem que perceber. Agora, também não adianta usar 20 horas aula, é pouco para ensinar, e não adianta usar isso de justificativa para ver o aluno errando e não corrigir. Porque tem erro do aluno que você corrige muito rapidamente. Como não deixar o carro morrer, o treino da subida de ladeira. Tem aluno aí que só aprende até a segunda marcha. Gente, isso é formar condutor? O cara não vai dirigir só na segunda. Aprende só dentro de pátio. A realidade do Brasil é continental, gente. É enorme. Não adianta criticar com base na sua realidade. A régua sua, que mede a sua realidade, não vai medir a realidade do outro. Vamos prestar bastante atenção. Tem verdadeiras mazelas aí que precisam ser vistas. Quem de vocês já não foi fazer prova do Detran? Não tinha um banheiro, não tinha um abrigo para o sol, um abrigo para os dias de chuva, um banheiro decente, ou falta papel higiênico. Olha, gente, isso existe, os Detran sabem, eles enxergam isso, se fazem de cegos, eles sabem a realidade, a raiz do problema. É uma dificuldade, é um trabalho, acaba se tornando ingrato o trabalho do instrutor. E aí a coisa acaba degringolando para o outro lado, porque fica uma guerrinha, um de lá, outro de cá, o aluno é culpado, o instrutor é culpado. Tem muito instrutor que a autoescola não investe na formação dele, não investe para ele se atualizar, não dá suporte para as dificuldades que ele tem, sobretudo as dificuldades pedagógicas. Quem é instrutor novo e está chegando agora, que começa a querer mudar sua prática, ele é debochado pelo instrutor velho, que já está lá 40, 50, 60 anos ensinando lá. 60 anos foi força de expressão. Ensinando lá da maneira dele de adestrar, como sempre. E já ouvi de muito instrutor: se não adestrar, o aluno não aprende. Peraí, mas desde quando adestrar leva à aprendizagem? Se o aluno não compreender o sentido que ele está fazendo, daquilo que ele está fazendo, ele não vai aprender. As questões emocionais pesam e tornam o trabalho do instrutor, aquele que trabalha certinho, porque tem muito instrutor que fica agarrado em celular, fumando dentro do carro, comendo dentro do carro, fica de namorico e paquerinha com a aluna. E tem aluno que fica querendo ficar de paquerinha, de namorico com a instrutora. Tem de tudo aí. Não vamos ser hipócritas. Cuidado, não seja hipócrita. Márcia, você está generalizando. Não, eu estou mostrando uma grave mazela do processo de formação de condutores que você sabe que existe, principalmente se for instrutor, sabe as dificuldades que você passa. E que é uma classe desunida, um briga com o outro, um ataca o outro. Eu já vi isso num monte de grupo de instrutor. Tem questão política também no meio das coisas, entendeu? Tem tudo isso aí. Então, para vocês terem uma ideia do que acontece, se você está pensando em fazer curso para ser instrutor, fazer aquele curso de 180 horas, não ter a sua carteira em dia, não ter nenhuma multa, nenhuma gravíssima, aquela coisa toda,
Você precisa saber muito mais do que os requisitos, do que precisa para ser instrutor. Você vai ser instrutor por quê? Porque você gosta de dirigir? Tem muito instrutor que gosta de dirigir, mas não tem didática, que não aceita o trabalho do instrutor com a função pedagógica que ela tem. Preste muita atenção. Eu só queria dizer para vocês o quanto é ingrata essa profissão. Homens que ficam sentados o dia inteiro, e até mulheres, sentados o dia inteiro. A incidência de problema de varizes entre instrutores de trânsito é enorme. O estresse é enorme. Você pega diversos tipos de aluno, você pega aluno legal, aluno bacana, você pega aluno que quer aprender, você pega aluno com dificuldade de aprender, você pega aluno que já se gaba de dirigir desde criancinha e quer enfrentar o instrutor. Eu dirijo melhor que esse instrutor, quer enfrentar o instrutor. Você pega alunos e pais de alunos que chegam na autoescola e dizem: olha, meu filho já dirige, eu só quero que ele passe. Faz umas coisinhas com ele aí que ele já sabe dirigir melhor que o instrutor. E aí tem esse tipo de aluno desafiador, que é muito ruim. Se você for um instrutor e tem um aluno desse, decline, empurra para outro, não quer. Explica para a autoescola: eu não vou dar aula para esse cara debochado que está aqui, me desafiando e me desrespeitando. Não é obrigado a aturar esse tipo de coisa. Não fique só reclamando. Não quero. Por quê? Porque esse cara é desafiador. Manda o diretor de ensino dar aula para ele para ver se ele vai aguentar. Não vai. Então, tem essas questões. A questão emocional para o aluno, ela pesa muito. Uma pessoa que nunca dirigiu, que nunca sentou no banco do motorista, que não sabe dirigir, que tem dificuldade, que precisa de acolhimento e de apoio emocional. E aí tem outras realidades. Também é grande a incidência de câncer de próstata e de comprometimento do câncer de próstata em homens instrutores. Por quê? Porque ficam sentados o dia inteiro, é aquele calor do sol enorme, tem autoescola em todos os cantões do Brasil e nem todas têm uma frota boa, o veículo vive quebrando, não tem ar-condicionado, o Detran continua fazendo aquela vista grossa, não olha, não fiscaliza direito, não vê a parte pedagógica, não dá apoio pedagógico para um instrutor. Por isso que eu quero agradecer a todos os instrutores, inclusive os que me criticam. Eu já tive que bloquear um monte de instrutor uma época aí, porque, olha, até ameaça física, até ameaça de bater e um monte de coisa, li bobagem, a gente lê bobagem de todo lado. Então eu fiz as devidas denúncias e bloqueei, porque vocês sabem que o joio tem em toda a profissão, né? Em toda profissão vai ter aquele que não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando. Mas a maioria dos instrutores são muito gente boa, muito gente fina, acompanham o canal, estão aqui junto com a gente no canal, trocando ideias, ouvindo os comentários de vocês que são lidos por instrutores, pessoal de autoescola, pessoal lá de cima do Denatran, um monte de gente, até porque eu bato e bato bem em certos assuntos, então eles vêm ver com base no que eu estou batendo, aí encontram os comentários de vocês. Eu envio para o Denatran relatórios com os comentários de vocês, para que eles acordem lá em cima e entendam que precisa ter mudança. Mas na parte pedagógica, não adianta você querer pegar uma resolução inteira, mudar de cabo a rabo, fazer um monte de novidade, importar novidade que dá certo lá fora e não dá certo aqui, se você não olhar a parte prática. E isso deve partir de dentro dos Detrans, ajudar na parte pedagógica, fiscalizar trabalho de instrutor, dar um pé na bunda de instrutor que está fazendo coisa errada, que já está reincidindo, que não serve para ser instrutor que fala bobeira, bobagem para aluno, que distrata aluno. Esses precisam ir trabalhar em outro lugar, porque tem muita gente que usa a profissão de instrutor como um quebra-galho. Tem aqueles que geralmente são motoristas de caminhão, outro tipo de transporte, pessoas que sabem fazer muito bem aquilo que estão fazendo, mas precisam de um preparo e de um apoio pedagógico. Por isso que a função, a profissão de instrutor,
ela é muito ingrata. Você ganha pouco, você trabalha muito, você lida com dificuldades pedagógicas que não está preparado e não foi formado para lidar. Você tem um aluno surdo, como você vai se comunicar com seu aluno surdo? Você tem um aluno com fobia social, com depressão profunda, que toma medicação, com outro tipo de, 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 de necessidade específica que ele tem. O que você vai fazer quando o aluno dá um ataque de síndrome do pânico dentro do carro? Não adianta ficar gritando com o aluno. Não adianta usar a mesma estratégia para o outro. Olha, tu tá perdendo para ti mesma. Cuidado, cuidado quando você tenta motivar alguém, incentivar alguém para não sair um tiro pela culatra, dependendo de certos tipos de alunos. Tem aluno, pessoal, que eu tenho dificuldade para trabalhar e olha que eu trabalho só com habilitados. É só com habilitados, porque eu tenho uma liberdade maior para trabalhar. Eu não dependo, eu posso negociar com o aluno. Tem aluno que tem tanta dificuldade emocional que eu não dou uma aula inteira para ele de 60 minutos, porque minhas aulas são de 60 minutos. O aluno paga uma aula, ele paga por uma hora aula. Hora aula, quanto é uma hora? 60. Então é 60. Tem aluno que não dá. Eu tenho que fazer aulas de meia hora com ele. Porque esse aluno está tão comprometido do ponto de vista psicológico, emocional, que é preciso um outro tratamento com esse tipo de aluno. Ele não suporta 50 minutos de aula em que ele não aprende, ele está nervoso, agarrado no volante. Ele não suporta. Você tem que mudar os exercícios. Você tem que ir para o começo de tudo e tentar fazer outras estratégias. Isso me dá mais liberdade para trabalhar com pessoas já habilitadas. Muitas vezes, um instrutor, ele não tem essa habilidade. Muitas vezes, um instrutor, ele não sabe, ele não recebeu o suporte, ele não foi formado para acalmar uma pessoa que está tendo um ataque de síndrome do pânico, de fobia social ou qualquer outra coisa, ou uma crise de choro. Ele não pode parar a aula, mas ele também não sabe como resolver o problema e fica perdido. Porque os DETRANs não dão aos instrutores essa formação, não atualiza a grade de 180 horas obrigatórias para a formação de instrutor e não atualiza. O instrutor não sabe como trabalhar com esse tipo de aluno, ele fica tão perdido quanto o aluno dentro do carro. Ensinaram para ele que tem que ser assim, faça com tremidinha, com coisinha bolotinha, com coisinha coloridinha, e muitos resistem ou estão desanimados ao ponto de não querer buscar o aperfeiçoamento. Tá aí o resultado, né? Desde 2008 eu dou curso para instrutor. Ninguém quer fazer meus cursos, ó. Dou curso para autoescola. Coloco à disposição dos DETRANs fazer um treinamento específico pelo método que eu trabalho. Alguém quer? Ninguém quer. Aí você mistura falta de grana, com pilantragem de alguns que ganham mais com a reprovação dos alunos, com pessoas desmotivadas e mistura tudo isso num caldeirão e dá isso que dá aí, que tá aí, né? Centro de formação de condutores que vira um centro de adestramento de condutores e os alunos vão pagando a conta e os alunos vão pagando o pato. Então, que aquele povo lá de cima acorde, olhe para baixo, aquele que trabalha no gabinete assinando coisinha, se dê o trabalho de ir a um pátio dentro de uma autoescola, que acompanhe, que vai ver como são as aulas, que acompanhe como um instrutor, certos instrutores tratam os alunos, que vejam como funciona, que vejam as dificuldades e esse adestramento sem vergonha que existe aí, que faz com que as pessoas saiam do CFC sem saber absolutamente nada. Porque o maior erro é pensar que a pessoa que está aprendendo, que é habilitada, o recém-habilitado, sabe dirigir. Porque muitos não conseguem passar nem no portão, nem chegar perto do carro. Espero que um dia tudo isso se resolva, né? Que haja interesse, honestidade por parte de quem ensina a dirigir, o profissional, por parte dos DETRANs, que deem esse apoio aos instrutores, para que eles saibam como agir,
para que eles se interessem mais, e aqueles que não quiserem, que tiverem essa dificuldade, que não estão conseguindo fazer o papel deles, que é ensinar a dirigir, que encontrem uma profissão que seja menos desleal com eles e onde eles possam crescer, progredir, se orgulhar da profissão que têm e realmente alcançar os resultados. No caso de instrutor, é ensinar a dirigir. E parabéns a todos os heróis da resistência, todos os instrutores que se preocupam com seus alunos, que não deixam o aluno errar, que não faz vista grossa, que se preocupa em ajudar o aluno a superar suas dificuldades. Vocês são os verdadeiros heróis da resistência. Que hajam mais, que a gente se multiplique. Um grande abraço, pessoal. Deixa o seu comentário aí, que é muito importante para mim e para todo mundo, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.